Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal do YouTube, com cursos virtuais para você aprender Bíblia de verdade. Continuamos a nossa caminhada pelas leituras da liturgia dominical no nosso curso bíblico Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. E hoje nós vamos estudar as leituras da festa do batismo do Senhor, que é o primeiro domingo do tempo comum. E qual será o nosso cardápio? Nós teremos como primeira leitura o capítulo 42 do livro de Isaías, depois o Salmo 28 ou 29, conforme a sua Bíblia. A segunda leitura é um discurso de Pedro no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, mas iniciaremos com o Evangelho tirado do capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Recomendo que você tenha sempre ou a Bíblia ou o folheto, um livrinho já com as leituras, para que você possa ler cada uma delas antes de escutar a explicação ou que vá acompanhando com o texto ao lado para que você não perca nada. Vamos então lá para o nosso trecho do Evangelho de hoje tirado de Lucas. O trecho que nós vamos ler hoje tem duas partes. A primeira delas é os versículos 15 a 16, onde nós temos a afirmação de João Batista que ele não é o Cristo. Ele diz: eu não sou o Messias que todos esperam. E depois a segunda parte é especificamente o relato de Lucas do batismo de Jesus. Na primeira parte, nos versículos 15 a 16, João afirma que não é o Cristo, que não é o Messias, e ele reconhece que não tem o direito de tomar o lugar do Messias. E ele afirma com uma frase, lá no versículo 16, não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Esta frase normalmente é muito mal interpretada como se ela fosse uma afirmação de humildade de João Batista. Eu não sou digno, quem sou eu? Não tenho assim nem mesmo dignidade para me ajoelhar diante de Jesus e tirar as correias da sua sandália. Muito piedoso, muito bonito, mas não é isso que o texto está dizendo. Para entender esta frase do João Batista, nós temos que voltar lá no livro de Rute, no capítulo 4, versículos 7 a 10, e lá nós encontramos a seguinte situação. É feita uma observação, uma explicação de que no mundo antigo, quando duas pessoas fechavam o negócio de um campo, quando acertavam a compra de uma propriedade, elas trocavam as sandálias para dizer que quem vendeu, ao passar a sua sandália para o comprador, estava demonstrando publicamente que não tinha mais o direito de entrar naquela propriedade como dono. No mundo antigo não tinha escritura, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, então esta era a forma para fechar um contrato de compra e venda. Então, quando João Batista diz que não é digno, melhor dizendo, que não é digno de desatar a correia das sandálias de Jesus, ele está dizendo que ele não tem o direito de usurpar um poder que não é dele. E é por isso, então, que João Batista, ao falar isso, está dizendo que ele sabe qual é o seu lugar no projeto de Deus. Ele não tem o direito de usurpar um poder, uma autoridade que não é a dele. Eu não tenho o direito de usurpar um poder que não é meu. Agora,
A segunda parte do evangelho de hoje é o relato de Lucas do batismo de Jesus, mas aí nós temos um pequeno problema. É um relato bem breve, com detalhes importantes, mas como é um texto conhecido, muitas vezes a gente não presta atenção e deixa escapar coisas importantes. Então, um primeiro detalhe. Quem batizou Jesus? Você com certeza está dizendo, mas é claro que foi João Batista. Ah, é? Interrompa este vídeo, pegue lá a sua Bíblia e leia o que está nos versículos 19 e 20, que infelizmente a nossa liturgia deixou de fora. E se você for ler lá na sua Bíblia os versículos 19 e 20, você vai encontrar o seguinte, ó. O tetrarca Herodes Antipas não é o Herodes Magno, aquele que mandou matar as criancinhas, é um dos filhos dele. O Herodes Antipas lança João na prisão. Isto no versículo 20, está explicitamente afirmado lá. E só depois Jesus é batizado, no versículo 21. Ou seja, Lucas não diz quem batizou Jesus. Nós não sabemos quem foi, não sabemos quem batizou Jesus em Lucas. Mas nós sabemos quem não foi, João Batista, porque quando Jesus foi batizado, João Batista já estava preso. E agora? Calma, não fique assustado, Lucas não errou, tem uma razão para isso e eu vou explicar já. Por que Lucas escreve desta maneira? Preste só atenção nisso. Porque no Evangelho de Lucas, Jesus não é batizado por João. Porque João é o último profeta da antiga aliança. Você se recorda lá no cântico de Zacarias, e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Então, João Batista é o último profeta da antiga aliança. E Jesus é o primeiro profeta da nova aliança. Não dá para começar a nova aliança sem terminar a antiga. E como tem ainda um profeta da antiga aliança solto por aí, precisamos encerrar esta aliança, mas está cedo ainda para matar João. Qual é a estratégia de Lucas? Ele coloca João na cadeia e, com o último profeta do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, já fora do caminho, Jesus inicia a nova aliança. Ou seja, os dois primos, os dois parentes, João e Jesus, não se encontram quando adultos. Pelo menos não no relato de Lucas. No relato de Lucas, eles se encontram somente quando os dois estão ainda nas barrigas das respectivas mães. E se você for ler lá no capítulo 1 de Lucas, você vai encontrar que quando a saudação de Maria chegou aos ouvidos de Isabel, a criança pulou de alegria no seu útero. João é descrito como um profeta do tipo estático. No Antigo Testamento existia lá um tipo de profetismo chamado profetismo estático. Os profetas estavam em êxtase, entravam em transe no momento de praticar a profecia, e João é descrito rapidamente como um profeta deste tipo. Mas vamos adiante, o que temos depois? Outro detalhe, isto é bastante curioso. Outro personagem que aparece ali neste relato do batismo de Jesus é o Espírito Santo. Em Mateus e Marcos, o Espírito Santo vem como pomba. Mas olha como Lucas modifica ligeiramente esta participação do Espírito Santo, e o Espírito vem não como pomba, mas em forma corpórea de pomba, isto é, com corpo de pomba. Preste atenção no seguinte:
na Bíblia, não existe a mesma coisa com palavra diferente. Se é palavra diferente, já não é mais a mesma coisa. Então, se Lucas diz que o Espírito vem em forma corpórea ou com corpo de pomba, tem alguma coisa aí. Qual que é a diferença? Se você me diz que uma pessoa ficou muito irritada com você e veio como um leão, não é a mesma coisa que dizer que esta pessoa que se irritou veio para cima de você com um corpo de leão. Percebe a diferença? Então, a mesma coisa, Lucas quer que a gente perceba. O Espírito não veio como pomba, mas veio com corpo de pomba. E isto tem a ver com a estratégia de Lucas, o modo como Lucas apresenta o Espírito Santo. No seu primeiro livro, Evangelho, o Espírito está disfarçado de pomba. Neste trecho que nós estamos lendo hoje. E no segundo livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, o Espírito está disfarçado de lunga de fogo. E ainda provoca o fenômeno da glossolalia, lá aquela história que os discípulos lá em Pentecostes falavam línguas estranhas. Pois muito bem. O que significa isso? Lucas já praticava com as ferramentas que ele tinha o que nós chamaríamos hoje de realidade virtual. Ou seja, Lucas, disfarçando o espírito de pomba ou de línguas de fogo, quer que a gente veja o invisível. Qual é o invisível? Lucas, por meio da pomba e por meio das línguas de fogo, descreve de modo sensível uma experiência, uma realidade interior. E no caso da leitura de hoje, é muito interessante, porque nós temos que recordar que os relatos de Lucas não são reportagens, não são relatos científicos exatamente como as coisas aconteceram, mas são relatos teológicos. E esses relatos teológicos querem descrever de modo figurado a fé da comunidade. O que isso tem a ver com o relato de hoje, da pomba que traz uma mensagem? Pois é, porque o Espírito vem disfarçado de pomba? Olha só, não fique pensando na pombinha da paz. Vamos voltar no mundo antigo. Você se recorda o tempo que não tinha seu telefone, não tinha celular, não tinha e-mail? Como é que você fazia para mandar uma mensagem urgente a uma distância grande? Isto mesmo, pombo correio. Ou seja, o Espírito Santo, como pomba, funciona como pombo correio dos deuses. No mundo antigo, a pomba era a mensageira dos deuses. E o Espírito Santo, com corpo de pomba, que traz uma mensagem do Pai. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Ou melhor, em ti eu me comprazo. O que significa esta frase? E vamos entender, que é bastante interessante. Ao receber o batismo, Jesus se solidariza com o pecado do povo. Jesus não precisava ser batizado. Nós dizemos que o batismo de João Batista era um pecado de conversão e arrependimento. Jesus não precisava se arrepender de nada, nem se converter de nada. Mas, em solidariedade ao povo, ele se faz batizar, até para dar exemplo. Jesus escolhe que tipo de Messias ele quer ser. Havia várias expectativas sobre este personagem, sobre o Messias, e Jesus escolhe qual o seu projeto como Messias. Jesus escolhe ser o Messias não violento, o Messias não vingativo, o Messias humilde e solidário.
E o pai manda uma mensagem dizendo que aprova esta escolha de Jesus e se alegra com ela. Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. E aí, o que achou dessa explicação? Viu que coisa curiosa? Aposto que você nunca tenha percebido estes detalhes. Recorde-se, Lucas não está preocupado, não tem a intenção de narrar os fatos exatamente como aconteceram, mas quer nos transmitir uma mensagem de fé, uma mensagem teológica, e por isso ele se permite fazer algumas mudanças para que a gente possa compreender esta mensagem, este ensinamento da sua teologia. Lucas está respondendo a questões da sua comunidade. O Jesus de Lucas não é o mesmo Jesus de Mateus e de Marcos. Mas vamos adiante, porque nós temos a primeira leitura, que é tirada lá do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías foi escrito em mutirão, não foi escrito por uma pessoa só, por um profeta só. Foi escrito por vários profetas, a maior parte deles anônimos. Aliás, o único profeta de quem a gente sabe o nome é o profeta Isaías. Ou seja, nós temos ali ensinamentos de profetas de várias épocas, ensinamentos de profetas que viveram circunstâncias muito diferentes um do outro. A segunda parte do livro do profeta Isaías, o capítulo 40, 55, o chamado segundo Isaías ou Deutero Isaías, foi escrito por um profeta, ou talvez por vários profetas, que viveram no tempo do exílio na Babilônia, entre 586 até 539, por aí. E por isso, estes capítulos são chamados o livro da consolação de Israel, porque começa exatamente desta maneira: consolai, consolai o meu povo. Uma parte da população de Jerusalém foi deportada para a Babilônia e lá começaram a perder a esperança. Surgem profetas que vão encorajar o povo a se manter não somente fiel a Deus, mas também a esperar esta consolação. Então, na segunda parte do livro de Isaías, nós temos lá um desses profetas anônimos que vai encorajar o povo a esperar a libertação. Deus vai se lembrar das promessas e vai enviar um libertador. Nesta segunda parte do livro de Isaías, dos capítulos 40 a 55, nós temos ali 4 poemas ou 4 cantos, como se costuma dizer, que falam de um personagem misterioso, o tal servo do Senhor ou servo de Javé. E aí você tem as indicações, as citações destes 4 poemas. Este personagem, o servo do Senhor, ele é caracterizado pelo sofrimento, por isso que ele é também chamado de servo sofredor. Preste atenção. A leitura de hoje é o primeiro canto do servo. E vamos ver rapidamente. Os judeus deportados alimentam sentimentos de rancor e vingança contra os deportadores, contra os babilônios. Eles esperam que alguém venha fazer com os babilônios o que os babilônios fizeram com ele, que venham destruir a cidade, que venha arrasar aquela civilização, que deporte os babilônios para longe das suas cidades. Alimentam esse sentimento de vingança.
esperam alguém que venha pagar com a mesma moeda. O profeta diz que não, que o enviado que Javé irá mandar vai ser muito diferente. Ele não será violento, né? Ele não vem com violência. E a libertação que ele propõe não passa pela destruição do inimigo. Muito diferente do que aquilo que os judeus estão esperando. Ou seja, o profeta, no fundo, está dizendo o seguinte: quem usa o nome de Deus para pregar violência não é um servo de Deus. Quem usa o nome de Deus para pregar intolerância, rancor, vingança, não é um servo de Deus. Servo de quem é, o profeta não diz, mas diz que não é o servo de Deus, porque o servo de Deus não vem com violência. Por isso que na leitura de hoje ele dá as credenciais, ele dá a receita para nós identificarmos quem de verdade é um servo de Deus. Quais são estas credenciais do servo, que estão lá no início, lá no primeiro versículo? Não é alguém que se aventura por conta própria, mas alguém que foi eleito e sustentado diretamente por Javé. E, mais ainda, Javé se alegra nele. Olha aqui já uma ligação com a leitura do Evangelho. Depois, no restante do versículo 1 até o versículo 4, nós temos o perfil do servo. E, em primeiro lugar, ele vem para julgar as nações. Todas as qualidades do servo estão em função de estabelecer o julgamento, a justiça entre as nações. Ele não é arrogante, ele não acaba, não extingue a esperança de quem sofre e ele não desistirá do projeto de Javé. É um servo perseverante mesmo no sofrimento. Agora, como é que ele vai realizar tudo isso? É o que nós temos nos versículos seguintes. Javé fala ao servo. O que Javé fala ao servo? Javé, no versículo 5, omitido pela nossa liturgia, apresenta as suas próprias credenciais. Ele é o criador do cosmos, isto é, ele domina sobre as forças do caos. E nos versículos 6 e 7, ele diz o que pretende, o que ele espera deste servo: que instaure a justiça, que seja o mediador de uma nova aliança e que traga luz e liberdade aos povos. Este é o projeto de Deus para o seu servo. Tudo isso porque os deportados terão no servo alguém que personifica a esperança. Este servo vem realizar a esperança do povo, mas também exige uma mudança de mentalidade. E qual é esta mudança? Que o plano de Deus não se realiza com destruição e violência, nem mesmo do inimigo. Coisa legal, né? Interessante este servo. Nós vamos encontrar a figura deste servo em várias leituras ao longo do ano e vamos voltar a falar dele. Vamos agora para o salmo tirado lá do Salmo 28. Esta diferença de numeração, por que às vezes Salmo 28, por que às vezes Salmo 29, você vai encontrar um vídeo explicando tudo isso aqui no nosso canal. Veja o link ali na descrição deste vídeo. Se você não viu ainda, sugiro que veja, porque está bem completo e bem preciso. Vamos ver então este Salmo 28 ou 29, conforme a sua Bíblia. Na classificação dos salmos,
É sempre bom recordar que os salmos não são todos iguais, há vários gêneros literários. Este salmo é classificado no gênero literário hino a Javé Rei, porque lá no versículo 10 tem a afirmação: Javé reina para sempre. Mas os hinos a Javé Rei descrevem esta soberania de Javé tanto sobre a natureza como sobre a história. Neste caso, o salmo que nós temos hoje descreve a soberania de Javé sobre a natureza. Javé que tem o poder de criar e controlar a natureza. Por isso, qual que é o esquema deste salmo de hoje? Os versículos 1 e 2 são um convite inicial com 4 imperativos. 2 vezes o imperativo tributai, depois dai-lhe glória, depois adorai. Então, um convite para um grande louvor, uma grande celebração. Nos versículos 3 a 9, embora os versículos 4 até a primeira parte do versículo 9 tenham sido omitidos na liturgia, dão a motivação para cumprirmos este convite de tributar ao Senhor, dar-lhe glória, adorá-lo. A voz do Senhor abala o cosmo. A voz do Senhor é o trovão. Então, o salmista imagina o trovão como a voz de Deus poderosa para dominar a natureza, dominar o caos. E isso é uma coisa curiosa, uma coisa interessante. No mundo antigo, em várias culturas, não havia o conceito, não havia a ideia do nada, o nada absoluto. Então, como é que Deus cria o mundo? Deus não cria o mundo a partir do nada, mas cria o mundo a partir do caos. Deus tira o mundo do caos. Aliás, o contrário da palavra mundo é imundo. Mundo, algo bonito, organizado e limpo. Imundo, algo feio, bagunçado e sujo. Voltando aqui para o nosso salmo, o que nós temos? No encerramento, nós temos a voz da comunidade que responde em aclamação à voz do Senhor. Mas mais curioso ainda é o relato de que Javé domina sobre o caos, porque ele é criador. E tudo isso, este poder do Senhor, é para salvar o seu povo, que está afirmado no refrão, que é o versículo 11 do trecho que nós escutamos. Viu que bonito este Salmo 28, 29? Quantos detalhes, né? Parece que é um salmo bastante repetitivo, mas ele tem ali algumas surpresas. Vamos para a segunda e última leitura, tirada do livro de Atos dos Apóstolos, que, como já falei agora atrás, foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas. No capítulo 10, nós temos a presença de Pedro entre os pagãos, lá a família de Cornélio, lá na cidade de Cesareia. E nos versículos 34 a 43, dos quais é tirada a leitura de hoje, nós temos o grande discurso de Pedro, o terceiro grande discurso de Pedro. Desta vez, não entre os judeus em Jerusalém, como foram nos discursos anteriores, mas aos pagãos, provavelmente romanos, em Cesareia Marítima. Cesareia Marítima foi uma cidade, uma pequena Roma, construída por Herodes Magno, o Herodes que mandou matar as criancinhas, obviamente em honra de César Augusto,
E tornou-se, esta cidade, tornou-se a residência dos procuradores romanos. Pilatos, por exemplo, morava em Cesareia Marítima. E aí nós entendemos, então, por que temos ali uma centúria. Cornélio era um centurião, o texto diz. O que é um centurião? É aquele que comanda uma centúria. O que é uma centúria? É uma unidade do exército romano formada por um corpo de soldados de número de 80 a 100. São soldados de infantaria entre 80 e 100 que formam uma centúria. E Cornélio, como comandante de uma centúria, tinha o cargo de centurião. No trecho do discurso de Pedro que nós escutamos hoje, nós iniciamos com uma afirmação de Pedro. Qual afirmação é esta? Que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro teve que romper uma barreira pessoal de anunciar o evangelho aos pagãos. Era uma coisa que ele mesmo não conseguia entender isso, em princípio. E depois, dos versículos 36 a 43, nós temos o resumo da missão e das ações de Jesus. Vejam que nós hoje não lemos o discurso todo, somente alguns trechos. Pedro faz um resumo, então, de tudo que Jesus fez e falou, desde o batismo por João até a morte e ressurreição. Mas vamos recordar, este é um discurso dirigido aos pagãos. E, portanto, Pedro está demonstrando que no mistério da morte e ressurreição de Jesus, Deus aboliu toda e qualquer distinção entre pessoas. Deus não tem preconceito. E por isso, a salvação está aberta a todos os povos. O próprio Pedro diz: quem agrada a Deus pode pertencer ao seu povo. E este anúncio de Pedro a Cornélio, aos pagãos, tem um valor simbólico, porque antecipa a estadia de Pedro em Roma e o anúncio do evangelho aos romanos. Então, de forma simbólica, Pedro e o evangelho chegam a Roma. Que coisa curiosa esse trecho daí de Atos dos Apóstolos, né? Também pequeno, mas com detalhes bastante interessantes. Vamos dar um passo adiante e vamos ver agora como estas leituras se relacionam. Vamos ver lá. Qual é o vínculo entre todas estas leituras? Em primeiro lugar, temos forte a ideia de Deus que se compraz em alguém. Deus fica feliz com alguém. No Evangelho, o Pai se compraz em Jesus. Tu és o meu filho em quem eu me comprazo, por causa das escolhas de Jesus. Na primeira leitura, nós vemos que Javé se compraz no servo, porque é um servo sereno, não é vingativo, não é violento. E, na segunda leitura, Pedro afirma que Deus aceita quem o teme e pratica a justiça. Outra ideia presente nas leituras todas é o Espírito de Deus que dá autoridade e poder a alguém. No Evangelho, Jesus recebe o Espírito para iniciar a sua atuação messiânica. Na primeira leitura, o servo recebe também o Espírito para promover o julgamento e a justiça entre os povos. E na segunda leitura, Pedro diz que Jesus, pelo Espírito, recebeu o Espírito para fazer o bem e curar os oprimidos pelo diabo. Mas e o Salmo? Pois é, o Salmo
é bastante interessante, aparentemente não tem muita ligação com essas leituras, mas tem sim, porque fala do poder de Deus sobre o caos, é fonte de esperança e salvação. Esperança e salvação que são anunciadas por Jesus, por Pedro e pelo servo. Vê que coisa legal, como essas leituras estão intercaladas? Agora, se você vai fazer uma reflexão, uma homilia ou uma catequese sobre estas leituras, eu tenho algumas sugestões que podem te ajudar. Algumas possibilidades para homilia e para reflexão. Baseado no Evangelho e na primeira leitura, um ponto interessante seria esta ideia de que Deus se compraz no servo e em Jesus, o que nos coloca uma pergunta: será que Deus se compraz em nós? Quais são as nossas atitudes, quais são os nossos comportamentos, as nossas palavras que atrapalham Deus se comprazer em nós? Que quando Deus olha lá de cima, ele diz: não era nada disso que eu queria. Baseado na segunda leitura, nós temos a ideia de que Deus não faz acepção de pessoas. E aí temos que ver a nossa dificuldade para isso. Será que não somos carregados de preconceitos, de julgamentos? E neste caso, nós temos que notar a nossa diferença em relação a Deus, porque Deus aboliu as diferenças, mas nós ainda não. Ainda temos muito preconceito, fazemos ainda distinção de pessoas, talvez até julgamentos. Agora, com relação ao que nós celebramos hoje, o batismo de Jesus, e é inevitável que a gente não pense no nosso batismo, afinal de contas, o batismo é o primeiro sacramento, nós temos a seguinte possibilidade: não basta ser batizado, é preciso praticar o que agrada a Deus. Veja só, tem muita gente por aí que não é batizado, mas que muitas vezes pratica mais a justiça, tem mais capacidade de perdoar, pratica mais a verdade do que os batizados. Há pessoas que não sob batizadas e, sob vários aspectos, são melhores do que nós. Então, uma pergunta, né? O que nós fazemos com o nosso batismo? Que, aliás, é sempre uma brincadeira que eu faço. Você sabe o dia que você foi batizado? Porque tem muita gente que sabe o dia que nasceu, o dia que casou, o dia que nasceram os filhos, mas não sabe o dia que foi batizado. Você sabe o dia que você foi batizado? Eu fui batizado no dia 26 de agosto de 1962. E então, o que você achou desse nosso estudo? Espero que tenha gostado, espero que tenha aberto perspectivas novas. Se você for fazer uma catequese, se você for fazer uma homilia, ou que te ajude a prestar mais atenção nas leituras da missa. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Nós vimos no Evangelho, Deus deu o seu joinha para as opções de Jesus. Este é o meu filho que me agrada. Deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Marque o sininho para receber notificações. Deixe o seu comentário, o que você gostou, o que não gostou, o que foi novidade, o que você discorda. E compartilhe este vídeo com irmãos de comunidade, com parentes, com conhecidos, com o seu pároco, para que ele possa também preparar uma boa homilia. Uma boa celebração para você e até a próxima.